Bem-vindos ao Conexão Mastermind, o podcast onde mentes se encontram e resultados acontecem. A propósito, meu nome é Fred Gastaldi, eu sou formado em marketing, tenho um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, sou especialista em liderança, gestão de pessoas pela Fundação Napoleão Hill e sou sócio do grupo Mastermind aqui no Brasil. Hoje eu trouxe dois convidados muito especiais que, além de clientes, são grandes amigos. Eu tenho aqui comigo o Paulo Henrique, ele que é formado em administração, ele é pós-graduado em controladoria e tem mais de 20 anos de experiência na área de contabilidade. E hoje também é CEO do grupo Taust Contabilidade. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado pelo convite, Fredão. Também aqui o Ricardo. O Ricardo ele é formado em Ciências Contábeis, ele é pós-graduado em Direito do Trabalho e tem quase 20 anos de experiência também como contador em empresas de contabilidade. E atualmente ele é diretor comercial do grupo Taust Contabilidade. Então também seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Fred. Feliz demais com o convite aí. E o nosso tema de hoje é falar sobre nova geração. Duas pessoas jovens que assumiram uma empresa numa sucessão. E então a gente vai falar sobre nova geração como um novo ritmo. O que líderes novos estão transformando na contabilidade e trazendo novas estratégias. Então eu queria começar ouvindo de vocês qual é a história do grupo Taust, qual é a história do Taust Contabilidade. Nossa. Contem um pouco pra gente como é que começou. Vai lá, você tá antes que eu, vai lá. Nossa, cara. A história da empresa... a gente é uma empresa de base familiar, né? Então, quem começou foi meu pai. Eu sempre brinco, né? O pessoal fala, você é o quê? Eu falo, eu sou o filho do dono. Então, meu pai começou... cara, meu pai começou no banco. A gente teve a oportunidade de gravar o podcast com ele. Se vocês quiserem ver aí, tiver um pouco mais de curiosidade da história depois que eu contar aqui. Meu pai começou no banco lavando banheiro, né? Uma história bastante... Assim, uma carreira, acho que é bastante comum acho, no Brasil, né? De alavancagem da carreira dele. E se viu como gerente, né? Depois de alguns anos. Você entrou lavando banheiro, depois de muitos anos ficou gerente. E meu pai tinha um sonho, assim, de correr pela família e tal, da questão... Ele queria empreender para os filhos não serem empregados de ninguém. E aí ele... Cara, deu uma luz nele lá, o cara viu a contabilidade. Ele abriu um escritório, um pouco antes de sair do banco, abriu um escritório dentro de casa, dentro do apartamento de casa. Caramba. E passou um pouco tempo, ele foi mandado embora do banco. E um cliente do banco que... Nossa, contando muito detalhe... Que era na época era dono da Taust, chamou ele para ser sócio. Falando que você não quer ser sócio, você faz a parte comercial e eu faço a parte de entrega da contabilidade. E aí cara, e aí começou a sociedade dos dois e o negócio deu muito certo. Isso eu tô falando em meados de 2004. Em 2008 meu pai compra ele inteiro. A sociedade dele, ele para de participar da sociedade, entra minha família. Acho que você veio em 2008 também, né? 2007, né, Ricardo? 2006, 2007, a primeira passagem. E aí Aí ficou minha família e a gente começou a trabalhar e aí foi isso, né? Aí por isso eu tô há 20 anos, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas eu tenho 36 anos e você tá há 20 anos na empresa? Cara, desde os 13, eu lembro de eu carimbando nota dentro do apartamento de casa, de carimbando notas de lançada, a gente carimbava antigamente e estamos juntos nessa jornada. E aí, em 2008, meu pai... Assumi 100%, acho que em 2014, né, Ricardo? Você vira nosso sócio. 14. Legal. E em 2019, eu acho que começa um processo de sucessão mais rápido, assim, do meu pai tirando mais o pé e deixando eu tomar mais à frente do negócio. E a gente... E pandemia foi um marco na história da Taust, né? De acelerar, né? Foi um período que acelerou bastante esse processo. Sucessão. Acelerou e forçou algumas coisas desse processo de sucessão, né, cara? Exato. Foi um período bem marcante aí, que acelerou bastante coisa. Isso. E pensando nessa sucessão, né? O Ricardo entrou em 2008, né, Ricardo? 7 para 8. E o Paulo está desde o início. Pensando nessa sucessão, o que vocês trouxeram da geração anterior e o que vocês fizeram, digamos, questão de transformar, de inovar? Boa. Cara, acredito que no nosso mundo, assim... Basicamente tudo mudou, Fred. O jeito de fazer negócio, os clientes mudaram, as pessoas, os empregados da empresa mudaram, nós mudamos muito, muita coisa mudou. Mas falando primeiro do que a gente fez questão de manter, e aí no podcast que a gente grava com o pai do Paulo, a gente falou muito de transparência. Assim. Então, a Taust tem na sua essência... uma honestidade, uma transparência
muito clara assim, em tudo que a gente faz, né? Com os clientes, com os parceiros, com as pessoas que estão lá dentro. Então, essa é uma das coisas que a gente fez questão de manter. Vocês trouxeram os valores que vocês já tinham. O pai dele tem uma veia muito assim, é um cara muito transparente em todas as relações. E a gente aprendeu isso com ele, assim, então a gente fez questão de manter. Agora, de mudança, cara, acho que puxando um pouco para o que a gente gosta de fazer, a gente mudou bastante a parte comercial, né? Claro que tudo mudou, como eu disse, a parte operacional mudou, a forma de fazer, hoje com muito mais tecnologia, muito mais automação, mas a gente deu assim uma atualizada na parte comercial da empresa. O pai do Paulinho, o Paulinho tem essa veia comercial, mas a gente tem uma área comercial relativamente nova, assim, que a gente criou, e dentro do mundo contábil, assim, é algo disruptivo. Então, essa é uma das coisas que a gente fez uma forte mudança. Legal. Ou seja, a gente adiantou uns passos aqui da nossa conversa. E a gente está falando sobre vendas, né? A contabilidade, dizem por aí, né? As pessoas falam que é um negócio muito de escritório, né? E eu vejo que vocês vão para a rua, vocês visitam clientes, vocês aparecem em rede social. Ou seja, a contabilidade vocês transformaram em algo não difícil de vender, algo mais simples, né? Como vocês abordam isso? Como é que vocês... Existe um processo de prospecção, um processo de fechamento no trabalho de vocês? Como é que funciona? Cara, não... Eu sei que vocês já fizeram treinamento com a gente de vendas, mas eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu posso até fazer o jabá aqui do Mastermind. Eu venho de uma formação de contabilidade. Então eu tinha, acho que como às vezes, alguém pode estar nos assistindo aqui, pessoa que é normalmente mais analítica, eu tinha uma visão assim, que vender era enganar alguém. Cara, eu vou vender, eu preciso levar vantagem sobre alguém, eu preciso, sabe, arrancar o dinheiro da outra pessoa. E eu acho que depois que eu fiz o curso também de vocês sobre vendas, aumentou bastante a minha... Eu lembro do Edu falando um negócio tipo, cara, dá pra ser mais na hora da venda. E é umas coisas que mexem comigo é assim, cara. Eu acho, depois que eu aprendi essa frase, eu falei, nossa, dá pra ser mais. Então, quando a gente, né, obviamente a gente colocou um processo de vendas, a gente leu o Receita Previsível, a gente tem processos mapeados, a gente joga o jogo do CAC, do LTV, eu entendi aonde eu queria levar a minha empresa e aonde eu queria estar também. E a gente falou assim, a gente quer estar aqui. A gente, uma conversa entre os sócios, falou assim, cara, vamos... Porque no ramo contábil, a gente bateu muito papo. Você serve muito e você olha muito pouco para a nossa empresa. Perfeito. A gente só servia. Falou, mano, mas aonde a gente quer chegar? Onde eu, enquanto Paulinho, quero ser? Que exemplo eu quero deixar para meus filhos? E aí a gente falou assim, cara, não, a gente quero ser grande. Então eu quero ser dono do meu destino. Aí tudo isso vem, como exigiu da gente, né? Ser um novo profissional, estudar muito mais, sair mais da zona de conforto, estabelecer processos antes de ser grande, né? Eu acho que você tem que agir como. Então a gente, nossa, cara, fizemos muita coisa, né? De ler livro, de ficar num ambiente diferente do que era só de contabilidade, de estar com gente maior que a gente para poder realmente puxar a gente. E aí a gente descobriu que, tipo, antes de... não é só sobre vender, né, cara? Eu acho que é sobre impactar. Que um pouco da gente estava conversando antes. Perfeito. Então, nosso objetivo, eu acho que antes de vender, é de agregar valor para o cliente e mostrar que existe uma forma diferente, por vezes impensada, que pode realmente trazer muita economia para o bolso dele. Mas, Fred, o que somando ao que o Paulinho está falando, mudou isso que ele acabou de colocar. E quando a gente olhou... Porque assim, vou dar um passo para trás. Quando você pensa no contador, você pensa naquele cara, naquele senhor que está atrás do computador, com a pilha de papel dos dois lados, que nunca tem tempo para nada, e ele está atendendo o telefone. Então, nesse processo de mudança que o Paulinho falou, não só a parte comercial que você perguntou, como que vocês fazem prospecção, como que a gente trabalha o ciclo de vendas, mas mudou a Tausch, assim, se você olhar para a Tausch e olhar para uma empresa de contabilidade, talvez vou usar o nome aqui, tradicional, você olha para a Tausch e vê... Vai assustar. Você vai assustar. E por vezes pode ser que você acredite que nem é uma empresa de contabilidade, que é o que de fato a gente procura ser. A gente procura ser assim um hub de serviços dentro desse mundo administrativo, fiscal, contábil, de gestão, e colocar para quem empreende. Então, nosso foco é o CNPJ, né? Isso, mudou tudo, praticamente tudo, né? Desde a primeira pergunta ali que a gente veio falando. E aí, no processo de venda, a gente faz prospecção? Faz.
Mas nós estamos num momento assim tão legal de tudo que a gente trabalhou muito, tudo que a gente plantou, e no nosso meio é muito assim, a gente é muito procurado, né? Então a gente está num momento assim que a empresa está sendo muito procurada, né? O Paulinho faz um trabalho em rede social, participa de grupos de network, a gente tem bons clientes na base, faz um trabalho incrível para esses bons clientes também. E isso vai gerando negócio, naturalmente. Então, prospecção, para ser muito franco, a gente tem uma pessoa do meu time, do nosso time comercial, que faz uma prospecção mais fria, assim. Mas os nossos negócios são fechados muito por indicação. Boa. Muito mesmo. E aí a gente veio falando disso, né? Quando a gente tem a oportunidade de sentar na frente do empreendedor, do tomador de decisão, que normalmente esse cara tá cheio de dor, cheio de problema, e a gente consegue falar do nosso negócio e o que a gente consegue gerar de impacto para ele, cara, dificilmente a gente não fecha negócio. Muito bom. E vocês trouxeram pontos bem interessantes, né? Quando a gente fala na venda em si, não só querer vender, mas é entender a necessidade do nosso cliente. E é gerar a gente chama de gerar um ganha-ganha, né? Onde a empresa ganha, o cliente ganha, mas a Taust, no caso, também ganha com isso. Então é gerar essa parceria. E é por isso que as indicações acabam vindo de forma muito espontânea. Sim. Porque quando a gente faz um bom trabalho, consequentemente, isso é espalhado e as pessoas acabam procurando a gente. Então... E isso eu coloco para o meu time comercial o tempo todo. Eu tenho uma pessoa nova, relativamente nova no meu time, está há tempos na empresa, mas nova no time comercial. E aí ele trouxe para mim algumas objeções de um cliente um dia, e eu falei, cara, você só não está fechando negócio porque só você está querendo ganhar. Se você conseguir demonstrar para o cliente que ele também está ganhando e ele entender isso, você vai fechar negócio. De novo, né? Nós somos contadores, não somos vendedores, né? Mas a gente aprendeu a fazer um pouco disso, né? Também fiz o treinamento de vendas que abriu muito a minha cabeça, mudou muito. Que foi bem um período que a gente conseguiu virar a chave na empresa. Então é o que eu falo para o meu time, né? É um ganha-ganha, não tem que ser só bom para nós. E por vezes a gente não vai ganhar, né? A compensação financeira, muitas vezes, né? Que está ali no ciclo da venda. Às vezes a gente está plantando e a gente tem feito a colheita assim de bons resultados dessa cultura assim que a gente está implantando. Legal. E o Ricardo, você falou algo bem interessante. A gente estava conversando vindo para cá, né, nos bastidores, e eu tirei algumas dúvidas com vocês no carro em relação a valores para abrir empresa. E para mim ficou muito claro que a intenção de vocês não é simplesmente vender. Vocês começaram a me orientar a melhor forma de eu não precisar gastar com, por exemplo, a abertura de uma empresa. Como é que eu poderia ou ter outros caminhos ou gastar menos. Então, isso tem tudo a ver com os valores que a gente traz também de criação, né? Que vocês deixaram isso já muito exposto aqui. Agora, teve um determinado momento, né? A gente começou a se relacionar em 2018, que eu fui lá na Taust e entrava, as salas já eram todas divididas ali, cada um na sua, e hoje mudou completamente. Em que momento vocês entenderam essa mudança no relacionamento com o cliente? Ou seja, em transformar algo mais consultivo ao invés de operacional? Para mim, foi um divisor de águas. Para mim, foi minha viagem lá para os Estados Unidos. Foi. Fui nos Estados Unidos, na maior feira de contabilidade mundial lá. E engraçado que é um pouco meio coach, pode soar meio óbvio, né? Hoje em dia tá todo mundo falando de network, então é engraçado que o ambiente filtra, né? Então quando eu fui para os Estados Unidos, eu não fui lá para conhecer americano, não fui lá nem, nossa, óbvio que eu estudei bastante inglês antes de chegar lá, mas fui lá para conhecer brasileiro. E lá eu conheci brasileiros que tinham contabilidades muito maior que a gente. E aí aí toma uma cerveja, conhece os caras, aí a gente eu virei amigo de boa parte dos caras até hoje, tenho contato. Cara, e aí quando eu voltei, eu falei assim, aí os caras me deram vários toques, me falaram muita coisa, me falaram como eles faziam, os caras com empresas gigantes. Aí eu voltei pra eles e falei assim, cara, aí eu voltei pro Brasil, chamei os sócios na sala e falei assim, cara, a gente tá fazendo tudo errado. Tipo, o cara foi pra selva e achou a saída. Eu falei, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, a gente tem que falar um pouco mais. Mesmo fazendo certo, tá tudo errado. Pra nós tava tudo ótimo, tudo maravilhoso. E pode parecer, nossa, mas a empresa tava... Não, tava tudo certo, tava tudo indo bem. Vendendo com cliente, dando resultado, tava tudo bem. Meu pai tava feliz, tava... Inclusive, acho que esse é o legal, porque às vezes tem bastante empresa familiar no Brasil, né? Então...
Quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz lembra que eu falei para vocês, o que eu espero encontrar lá, quanto vai gastar, eu acho que vai valer a pena. Eu sempre fui fazendo meio que projetos, assim, para apresentar para os sócios que valia a pena investir, porque não é barato, né? Tipo, acho que gastei uns 30 mil, 40 mil reais para ir para os Estados Unidos. Não lembro, cara. Só para ser mais prático aqui. Uhum. Cara, e quando eu voltei, aí eu voltei já, tipo... Aí já voltei falando para todo mundo, não. Eu voltei e chamei papai e falei, pai, tá tudo errado, temos que mudar tudo. Aí falou, você já tá mandando aqui na empresa que não percebeu. Ah, é? Isso eu acho que é um ponto, eu acho incrível, assim, do meu pai, assim, ele tem uma... De empurrar, de incentivar, né? De soltar, de dar autonomia, coisas que você perguntou lá no começo da nossa conversa. Pô, o que você traz? Cara, eu trago muito isso na minha forma de liderar. Óbvio que eu tenho coisas bem diferentes do meu pai hoje, na minha forma mais jovem, assim, né? Eu sou bem mais liberal. Mas é o que eu falo, né? A gente troca ideia, eu falo assim, eu deixo as pessoas que trabalham com meus pares com muita autonomia. Então, eu acho que uma coisa que meu pai sempre foi me dando aos poucos, mas na hora que ele me deu mais, eu falei assim, cara, tá comigo o negócio, eu vou fazer acontecer. Então, às vezes, né, eu falo pro Ricardo direto, eu falo, Ricardo, tá com você, cara. Você é meu sócio, cara, você é meu irmão, eu confio em você, tipo, eu não vou nem intervir no que você vai fazer, porque eu confio em você de olho fechado, cara. Tamo junto aqui, só vai. E aí meu pai fez isso comigo e a gente começou a mudar tudo. Vamos mudar. Aí tem um outro livro muito importante também de empresas exponenciais também, que eu li esse livro no meio da pandemia e explodiu minha cabeça. E aí a gente começou, que é um livro de startup, né? Empresas enxutas, faturam 10 vezes mais. Tem empresas exponenciais, coloca no Google aí, você vai achar o livro incrível. Ali ele também foi divisor de águas, aí eu comecei a falar mais para os sócios. E aí a pandemia veio logo em seguida, né? Em 2019 eu fui para os Estados Unidos, agosto de 2019 eu fui para os Estados Unidos. Em março de 2020 vem a pandemia. Aí meu pai ficou bem assustado, né? Já com 60 anos e pouco. E aí eu falei, não, deixa na nossa mão que a gente vai tocar. E aí no meio da pandemia, eu falei, se a gente for morrer, que vamos morrer atirando, vamos reformar o escritório inteiro. Aí começamos a destruir, então a pandemia durou 2 anos, a gente poderia durar 1 ano e meio, eu acho. A gente ficou 2 anos full home office, porque a gente estava realmente mudando nosso espaço. E aí a gente fez um espaço mais integrado, a gente procurou fazer um espaço mais confortável que a casa dos nossos funcionários, para convidá-los a voltar para a empresa, porque a gente entendia que tá todo mundo na empresa seria importante, porque a gente queria crescer, queria acelerar o crescimento, a gente já sabia disso. E aí as coisas foram acontecendo, né? Então, né, a gente basicamente saiu de 2019, a gente devia ter uns 250 clientes. Para hoje a gente tá com 900, entendeu? As coisas foram acontecendo e a gente tá na batalha, né? E um fato curioso, né, Paulinho? Na pandemia, Fred, enquanto muitos choravam e não pensavam em alternativas, o Paulinho, que teve a ideia na época ainda, e isso causou assim, um ruído muito alto lá em Jundiaí, na nossa região. Enquanto muita gente reclamava de tudo, o Paulinho falou, cara, vamos abrir empresa de graça? Cara, quando a gente conseguiu tirar essa ideia do papel, por incrível que pareça, assim, a gente vendeu muito em 2020. Olha só. Vendeu muito, muito, muito. Porque o nosso negócio é um negócio de recorrência. Né? E aí, naquela história do ganha-ganha, a gente dava a empresa de graça para o cliente, mas o nosso negócio, por essência, é de recorrência. Então, é interessante a gente ter esse cara na base. Perfeito. Mas ali também tinha muita gente querendo empreender, né? Porque uma questão de sobrevivência. Explodiu, né? As pessoas empreendendo. Uma questão de sobrevivência, as pessoas precisavam empreender, e essa foi uma forma da gente contribuir. Né? Então, o Paulinho falou, cara, vamos dar empresa de graça? E fizemos. Cara, deu muito certo. Quero ver o vídeo no banheiro de casa. Deu muito certo. Era o ambiente mais bonito que tinha na minha casa. Quero ver o vídeo no banheiro, bateu mais de 100 mil views o videozinho e tal, e a gente... foi legal. Foi legal, cara. Foi uma experiência. É legal falar sobre isso. Tem um exemplo que a gente usa muito em sala, né, de um princípio que a gente trabalha em sala, que é o de pensar com segurança. Que muitas pessoas, principalmente na pandemia, né, usando um exemplo mais perto da gente, né, de poucos anos, na pandemia... algumas ações começaram a cair muito, dependendo da empresa. E as pessoas que não pensaram com segurança venderam essas ações desesperadamente. E quem pensou com segurança, que foi o caso de vocês, de oferecer abrir empresa de graça, comprou muitas ações. Porque uma hora o mercado ia voltar a subir e essas pessoas ganharam muito dinheiro. Sim. Então, o pensar com segurança e achar uma solução para os clientes, para que isso facilite a vida do cliente, a gente volta na questão do ganha-ganha, né? Do que não é só o vender, mas é ver o melhor
melhor para o nosso cliente e, consequentemente, pensar no futuro da nossa empresa. Então, esse pensamento empreendedor faz muito sentido, né? Quando a gente pensa em sucessão, quando a gente pensa em crescimento da empresa. Eu queria voltar um pouquinho com vocês na questão sucessão, né? A gente está falando sobre sucessão e vocês têm falado isso com muita propriedade. Como é que vocês avaliam o impacto da falta de planejamento sucessório nas empresas e como evitar isso desde o começo, desde cedo? Nossa. É que vem sucessório, tem que fazer aqui eu falar, né? O Paulinho viveu, né? Isso na pele. Mas, fala você primeiro, depois eu quero contar um case. Aconteceu hoje é quinta? Ontem eu fui numa empresa, Fred, e aí eu vou tentar contribuir com uma coisa que eu acredito que acontece muito. Pode falar então, você começou. Vai lá, depois Ricardo. eu falo. A minha agenda, a agenda do Paulo, pro nosso time comercial, ela é aberta. Então, às vezes, tem uma reunião agendada lá pelo nosso time e a gente não fez contato com quem a gente vai visitar. Eu tenho por costume sempre dar uma stalkeada, né? Onde eu vou. Perfeito. Eu tento achar as pessoas que estão por trás do negócio. Eu vou me aprofundando. Então, se as pessoas estão em rede social, essas coisas, quando eu sento na frente da pessoa, eu já sei quem é. Mas ontem eu fui no mercado, em Louveira, e os donos, totalmente low profile, assim, os caras não aparecem. Aí eu fui um pouquinho mais cedo, tal, que eu estava perto ali da rodovia, já saí, fui para lá. Aí eu cheguei um pouco mais cedo, parei em frente ao mercado e comecei a pesquisar. Aí eu vi um movimento no mercado, o dono, e depois eu fui descobrir que era o dono e os filhos. Falei, não vou descobrir nada não, entrei. Aí, Fred, a sua pergunta é como que planeja uma sucessão? Como que acontece uma sucessão? Qual o impacto, né? Ou a falta de planejamento que causa a falta de planejamento? Cara, olha que incrível. Eu fui lá para fechar um negócio com um mercado para um cliente novo, uma transferência de contabilidade. E a primeira coisa que ele me pediu, falou, cara, primeiro ele me olhou do pé à cabeça, depois você vai entender. A hora que eu falei, eu quero falar com tal pessoa. A primeira coisa que ele me falou, você tem propriedade para falar sobre empresa do lucro real? Cara. Ele já me deu uma carteirada já, de cara. Aí conversei com ele e tal, aí ele me recebeu, que era com o filho dele, a reunião era até então com o filho dele, ele foi lá, abriu uma sala e me recebeu. Então eu fui lá para falar de uma transferência de contabilidade e uma mudança, porque ele está num regime tributário no Simples e ele quer ir para o lucro real. Eu fiquei quase 3 horas fazendo uma reunião com esse cara. Nossa. E no fundo, eu descobri que eles precisam passar por um processo de sucessão, só que nem eles sabiam disso, né? Porque eles estavam ali querendo descobrir onde fica a margem do resultado, a margem do resultado da empresa, que não sobra dinheiro, e vende, sei lá, 550 mil, 600 mil e não sobra dinheiro e tal. Essa era a dor. E no final das contas, depois de algumas horas, de umas 2 horas, eu estava falando com eles sobre sucessão. E eu senti, na conversa, que o filho também estava na reunião, que existe um entrave ali entre pai e filho e tal. Aí, cara, ele perguntou assim o que é muito comum em empresa familiar. Muito comum. Depois o Paulinho pode falar um pouquinho. E aí ele falou, cara, mas quanto você me cobraria depois de muita coisa? Eu falei, vou te cobrar. Quanto seu contador te cobra? A gente se conecta tão bem com o cara que a gente consegue fazer essa pergunta, por incrível que pareça. O cara fala, paga o X. Eu falei, eu vou cobrar de você X vezes 2. Esse é o meu preço. Ele falou, caramba, mas você... O que você vai fazer? Ele tem problema de sistema, tem um monte de problema e tal. Aí eu falei, eu vou fazer basicamente o que a sua empresa de contabilidade hoje faz, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que ele nunca fez. Ele é cliente do contador há 23 anos. Eu falei, alguém já teve essa conversa com você aqui? Nossa. Aí ele falou, não. Porque a gente estava falando, eu falei pro filho dele, onde você quer estar daqui a 5 anos? Você quer estar aqui, ganhando o que você ganha? Aí, tipo, ele meio assim com o pai dele falou, não. Falei, senhor tal, o senhor quer continuar trabalhando daqui 5 anos? Ele falou, de maneira alguma. Eu falei, vocês já tiveram essa conversa? Então, Fred, respondendo a sua pergunta agora de forma pontual, eu vejo que muito do insucesso de uma sucessão está na falta de comunicação.
E aí, cara, essa falta de comunicação pode gerar sérios prejuízos para o negócio, porque o pai está ali sangrando a empresa e tirando tudo que ele pode, porque às vezes ele não acredita que o filho vai ter capacidade de tocar, às vezes ele não quer investir no filho, para o filho ou para quem ele quer fazer a sucessão continuar o negócio. Então causa sérios danos para o negócio e às vezes até mesmo para a família. Porque eu vi que o moleque estava triste. O menino tava triste, cara. Tô falando do negócio do pai, mas triste. E um baita de um negócio, cara. Um baita do negócio. Ele falou, mas não sobra dinheiro. Eu falei, o senhor, conta um pouquinho da sua vida. O que o senhor tem? Eu tenho isso. Eu falei, como que o negócio não dá dinheiro? Por que você empreende há tantos anos? Uhum. Então, o Paulo pode falar um pouco mais da experiência dele e talvez da parte técnica. Mas eu vejo assim que a falta de planejamento, cara, pode causar sérios danos para o negócio em si, porque é muito mais fácil e muito mais econômico você planejar uma sucessão em todos os aspectos, mas também causa sérios danos muitas vezes na relação familiar. Perfeito. Que ali eu falei, poxa, e isso, cara, é muito comum acontecer. Eu falei de um caso que está fresco na minha cabeça que aconteceu ontem. Mas isso acontece muito, sabe? Não existe essa... E pelo que você falou, não é só o planejamento, né, Ricardo? É a falta de comunicação. É isso. Cara. Não, o planejamento é o meio do processo, né? Mas não existe essa comunicação, cara. Eu vejo que é muito falha. Mas fala aí a sua experiência. O que prova, só antes de você falar, que a comunicação faz todo sentido. Você, em uma conversa de 3 horas, resumir um trabalho praticamente de 23 anos, né? De ir lá fazer a pergunta correta, de fazer com que eles se comunicassem, pai e filho se comunicassem para ter uma boa sucessão. Cara, essa reunião para esse perfil de cliente normalmente é 30, 40 minutos no máximo. Mas eu vi que a gente estava dando volta, eu falei, pô, esses caras precisam de ajuda. No final das contas, Fred, para encerrar minha fala, eu falei, ó, eu não vou fazer uma proposta para você trocar de contabilidade agora. Você tem algumas questões para resolver antes. Eu poderia muito bem, eu já tinha me vendido para ele, vendido a nossa empresa. E ele ia trocar. Mas tem algumas questões que vocês precisam resolver antes. Posso te indicar algumas pessoas para te ajudar. Depois que vocês resolverem isso e vocês entenderem que precisa dar esse próximo passo, conta comigo. Legal. E se não for acontecer também, conta comigo também que eu posso dar outras alternativas para vocês. Passou uma baita confiança, né, Ricardo? Comunicação é tudo, né, cara? É que como a gente fala de sucessão familiar, assim, é muito carregado de muito amor, né, cara? De uma história de traumas, por vezes, de pai para filho. Tem muita coisa envolvida. Mas, no fim das contas, eu fico pensando que uma empresa tem 3 caminhos, né, cara? Ou ela vai falir, ou ela vai ser vendida, ou ela vai ser sucedida. E eu vejo que, óbvio, né? Eu vejo pelo meu pai, tipo, né? Como eu falei aqui, porque ele começou no banco lavando o banheiro. Pô, pra chegar onde ele chegou, cara, foi sofrido. Não foi de brincadeira, entendeu? Então, quando eu vejo ele com insegurança da minha gestão, da forma como eu venho tocando o negócio, pra mim tem uma frase que eu falo bastante, eu acho que aí os filhos que estão aqui podem... primeiro você dar resultado, depois você dá sua opinião. Então, eu sempre fiz isso, cara. Sempre dei resultado, depois opinião. E aí, um tempo atrás, acho que vale a pena eu falar sobre isso, um cliente me perguntou, mas como que eu vou dar resultado se não tem investimento? Eu falei, então faz o projeto para você ganhar o investimento. E aí, eu fiz por vezes, né? A primeira vez que a gente fez marketing em funil de vendas através de e-mail foi em 2017. Eu queria 60 mil reais em 2017. Para nós era, tipo, a gente não faturava, era muito dinheiro, era quase 1/3 do faturamento da época, se eu não me engano. Como assim você quer 1/3 do faturamento? Pô, aí apresentação de slide, falei, vai acontecer isso, eu vou fazer isso, eu vou montar isso, eu vou colocar o dinheiro aqui. É um projeto de 1 ano. Me dá o dinheiro que eu vou fazer acontecer. Você acha que meu pai não deu? Deu. E eu acho que aí fica uma lição que quando a gente quis crescer, eu estou indo bem para a prática. A gente teve que abrir mão de margem. E acho que é um ponto importante, a gente, até hoje, né? A gente tipo, é uma empresa muito segura financeiramente. Sim. A gente vive com menos do que a gente poderia viver, a gente distribui dinheiro com muito menos do que a gente podia distribuir, e a gente abriu mão de margem para ser grande. Então, a gente quer ser grande, então a gente vai ter que abrir mão de margem. E a gente foi controlando a margem, e eu acho que essa diminuição de margem, hoje eu vejo com mais maduro, assim, mais naturalidade? Não. Mais maturidade, que é ter um respeito para com o cliente, cara, sim, reduzir margem. Porque para crescer, a gente vai ter que, né, ser mais conhecido por mais gente. Mas a hora que a gente viu que o canal de indicação era um baita canal, vamos ter que subir NPS,
que é né, a sensação de qualidade percebida pelo cliente, a gente vai ter que subir nosso Net Profit Score lá, vamos ter que subir ele, vou ter que entregar mais para esse cliente. Boa. E para entregar mais para o meu cliente, no nosso serviço é mão de obra direto. Então, eu vou ter que contratar pessoas melhores, vou ter que pagar melhor para o meu time, para poder fazer uma percepção de qualidade percebida pelo cliente muito maior, para que eu possa realmente usar o canal de indicação. E para que eu não tenha churn, e para que eu tenha, que aumente a base e vou mantendo ela. Então... Às vezes eu vejo o pessoal me perguntando, não sei, às vezes o pessoal pode, ter a dúvida, né? De como assim? Como você sai do operacional? Como você cria um time comercial? Como você cria um time de sucesso do cliente? Como você tem dinheiro para investir em marketing? Como você tem tempo para estar no podcast? Como você tem tempo para ficar postando no Instagram? Cara, reduzindo margem. Pô, mas você vai ganhar menos? A gente sabe, aí, voltando pro tema planejamento, que eu dei uma volta, né? Cara, planejar no Brasil é diferencial competitivo. Ninguém planeja no Brasil. Eu descobri isso no Sebrae, até hoje, os números são os mesmos. Em 2014, eu tô falando de 11 anos atrás, que o planejar era diferencial competitivo. Então, e eu nem tenho um perfil muito planejador, mas aí eu fiz a minha empresa ter. Eu fiz as pessoas que estão à minha volta serem. Assim, então, eu vou olhar quem é planejador e vamos junto bolar um planejamento. Hoje a gente tem planejamento, orçamento, a gente faz forecast, a gente tem reunião de conselho, por menor que a gente seja. A gente foi né, a gente planeja nos próximos 5 anos, né? Precisa na nossa cabeça hoje, né? A gente já sabe quem a gente quer ser daqui 5 anos. E aí a gente foi melhorando a comunicação entre somos 4 sócios executivos hoje na empresa. E a gente planeja cada detalhe. E aí o planejamento faz com que a gente fique até... Parece, às vezes, eu fico até como meio sem jeito aqui, parece que eu tô sendo meio snob, né? Mas eu acho que a gente fica até mais seguro de o que tá acontecendo. A gente é dono do nosso destino. Eu acho que quando a gente fez o curso de vendas, foi muito isso. Aonde você quer estar? E hoje a gente sabe muito bem aonde eu quero colocar minha empresa. E aí eu acho que empodera, faz a gente se sentir mais seguro diante de uma profissão que até outro dia a gente estava conversando aqui, a gente era o mal necessário para todos os nossos clientes, cara. E eu não quero ter, né? Eu não quero ser mal necessário para ninguém. Tem que ser o bem necessário, né? Eu quero ser o bem necessário, eu quero ser o cara que gera impacto, eu quero ser o cara que, que eu quero ser útil, né? E aí a gente vem nessa trajetória de impacto aí. Muito legal. Ô, Paulo, você tocou num assunto bastante interessante para as empresas hoje, né? Eu até estava tendo uma conversa com o Ricardo no outro dia lá no escritório e a gente estava falando sobre a questão de reter talentos, né? Você me falou, o nosso mercado hoje está muito aquecido e qualquer grana que ofereçam a mais, muitas vezes a pessoa da equipe, geralmente nova, já quer sair por conta de uma diferença financeira muito pequena. Como é que vocês fazem hoje como líderes para reter talentos dentro da Taust, visto que esse mercado está tão aquecido? Boa. Excelente pergunta. Eu acho que isso aí serve para todo mundo. Eu cansei de reclamar e cansei de ver os outros reclamando. Foi por aí. Eu acho que começa por aí. Falei, cara, vou parar de... não é positiva, cara. Vamos positivar. Não é uma exclusividade nossa. É de todo mundo, cara. Todo mundo. Isso, né? Aí eu falei assim, cara, o que eu posso fazer? Aí eu vou dar uma... Cara, eu acho que quando a gente fala de network, a gente tá... Até pro empreender é um negócio muito solitário. E os filhos da sucessão, eles estão sozinhos também. É um negócio solitário, né? Então, por isso que a gente fez dois eventos ano passado com os empresários. Vamos fazer mais dois eventos. O cara não tem com quem conversar. Não dá para ele conversar com a esposa sobre isso. Ele não pode conversar nem com o próprio pai sobre isso. Ele tem que conversar... O contador é esse cara, é o terapeuta dele. E a gente vem fazendo esse papel, né? De ser mais consultivo. Que legal. E aí, dentro desse... Que tô falando de network, eu pensei... Cara, o que a gente pode... Eu lembro quando eu estava com o CBO, comecei a estudar muito sobre pessoas, fui em cursos de cultura, de RH, comecei a sair um pouco da minha bolha. Fui para São Paulo, nos maiores eventos de RH do Brasil, da América Latina. E aí eu estudei, li livro de cultura, Cultura 2.0 do João... Ai, cara, esqueci o sobrenome dele. Mas enfim, comecei a buscar conhecimento. E aí eu pensei, falei, cara, isso aqui é muito grande. Aí quando eu comecei a estudar sobre marketing, aí sobre pessoas, então eu falei, cara, isso aqui é gigantesco. Isso eu quero crescer, isso aqui é o meu tudo, na verdade. A gente a gente respira pessoas, né? Nós somos o produto do nosso negócio. Falei, nossa, cara, o que eu vou fazer? Aí dentro do nosso network, eu falei, cara, deixa eu ver um cliente que faz isso aqui com sucesso. E aí, quem dentro desse meu cliente faz isso com sucesso? É tal pessoa. Pô, fui nessa tal pessoa. Pum. Aí eu achei a tal pessoa e falei assim, você não me dá uma mentoria? Me dá uma consultoria? Ela falou, claro, dou, será um prazer. E então,
trouxe uma pessoa para dar uma mentoria pra gente, e a gente estruturou um plano de cargos e salários assim diferenciado mesmo, com uma estrutura robusta, transparente, que a gente possa divulgar, que seja interessante para as pessoas que estão na nossa empresa. Desenhamos uma política, começamos a dar atenção para isso, sabe? Tipo, ó, vamos dar profundidade, né? Hoje nós somos em quase 70 pessoas dentro do escritório, nós temos praticamente 3, eu considero que a gente tem 3 pessoas no RH, né? 2 pessoas diretamente ligadas ao RH, eu não estou falando RHDP, eu estou falando RH de olhar para as pessoas, Perfeito. de cuidar das pessoas, e mais a mentora que está até hoje cuidando e mapeando. E aí eu trago software, a gente traz ferramentas, a gente traz... nossa, é um negócio... a gente trouxe um olhar, eu trouxe indicadores, a gente tem números em tempo real, né, de tudo que acontece lá. Não é só olhar qual que é o nosso turnover, não. É de olhar se ele está feliz, é de olhar se a gente fez one-on-one com a pessoa, é de olhar quantas pessoas cada líder tá, quantas pessoas estão cuidando de cada pessoa. Então a gente olhou para isso, então estudou e viu qual são a melhor forma de... Qual que é o melhor plano para ser instaurado? E a gente instaurou. Parou de ficar tipo, o melhor plano é esse. Mas a gente tá fazendo, não dá, não tem condição. Então, não tem condição não, a gente vai ter que fazer de algum jeito. E nós somos pessoas que executam muito, né? A gente é muito executor na empresa. Então a gente leu uma teoria e a gente falou, não, a gente vai implantar. Como a gente vai implantar? Vamos ter que dar um jeito de implantar. Você vai cuidar de qual parte, eu cuido de outra parte e a gente vai fazer acontecer. Então acho que a gente começou a olhar para pessoas de verdade. Parar, não é só tipo, né, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que olhar para vendas, eu acho que a base, a gente já falei aqui que é a qualidade, e a qualidade percebida do meu cliente passa muito por gente. Então, a gente tem que cuidar muito bem das nossas pessoas. Aí vem um salário adequado, aí vem Gympass, aí vem plano de saúde, aí vem plano odontológico, aí refeitório agora. Refeitório, aí agora a gente tem plano de dentário também. Odonto. O plano odonto também a gente colocou. Mas é um negócio vivo, assim, né, Fred? Exato. Porque esse aqui é o ponto da mudança, né? Tipo, de uma empresa que não tinha plano de cargo e salário, que era muito pelo nosso feeling, mas o negócio vai crescendo e vão surgindo as necessidades, as dores. Mas, cara, assim, o que a gente tenta e procura fazer o tempo todo é dar manutenção, porque é um negócio vivo, né? Então, a gente viveu uma época full home office, pandemia e período ali, final de pandemia. E aí a gente tentou dar manutenção, não funcionou, trouxe todo mundo para dentro de casa e deu um reset na cultura para a gente deixar redondo e fino de novo. No nosso mercado, grandes players e pequenos também agora estão jogando o jogo do híbrido. Então, vamos jogar o jogo do híbrido. Virou um diferencial competitivo. Virou um diferencial. Você me falou isso. Virou um diferencial. Há anos atrás, a empresa tinha um refeitório. Há muitos anos deixou de ter. Agora a gente abriu um refeitório de novo, lá no andar do prédio. Então, assim, tem pessoas muito competentes, e a irmã do Paulinho tá com essa missão também, que é a nossa sócia, a irmã dele, de olhar para isso. Porque, assim, é um negócio que tá o tempo todo, cara. A gente tá vivendo, assim, o Paulinho ainda fala, a gente tá vivendo o pleno emprego na nossa região. Pessoa boa, assim, cara, analista, às vezes a gente abre vaga, não acha. Não é só a gente que escolhe, né? A pessoa também escolhe a gente. Hoje a pessoa escolhe, exato. E aí não é que a gente divulga a vaga e a vaga fica lá. Tem 2 headhunters trabalhando para achar e não acha. Nossa, uma coisa que eu sempre falo a gente não vai parar de vender e a gente nunca vai parar de contratar. Cara, isso aqui é mágico. Nunca pare de contratar. Mas nunca. Mas eu tô com o quadro cheio, não tô vendendo. Banco de talentos. Você nunca vai parar. A gente tem pessoa que ficou no banco de talentos 1 ano. E a gente ligou pro cara e falou, a vaga tá em aberto. Eu falei, tô indo. Olha que legal. E a gente se fez também um brand da nossa empresa, não só para vender mais, mas também para ser atrativo. Atrair talentos também. Atrair talentos. A gente, a cadeira que a nossa galera senta lá, tipo, custa mais cara que a minha do CEO, entendeu? Então, e se não for a mesma, né? É a mesma cadeira. É a mesma cadeira. É a mesma cadeira minha, sua, é de todo mundo. Então a gente trouxe, esse é um exemplo até de cultura, né? E a gente falou, vamos deixar a nossa cultura forte. Tipo, a galera, a gente é muito acessível pra galera, né? A gente tá sempre junto, a gente tá sempre lá. Até o pessoal às vezes fala pra gente, nossa, que estranho, né? Vocês estão sempre aqui, né? Tipo, vocês estão sempre acessível. Como assim, né? E a gente... acho que das coisas... a gente sabe que isso é o nosso... Mas para encerrar, Fred, para a gente poder avançar, que o Paulinho falou, de buscar conhecimento, buscar pessoas, tem sempre alguém fazendo mais que você. Exato. Tem sempre, cara. É impressionante. A gente fez um evento na Tausch,
para fazer uma pauta, a pauta virou pessoas no meio da conversa, e aí você vai percebendo que existem empresários, empreendedores, sei lá, pagando viagens, mas pagando pós-graduação pro time. Então, eu penso assim que é bom você sempre estar antenado e ligado ao que está acontecendo, porque tem sempre alguém fazendo mais do que você. E no dia a dia, além de tudo isso que a gente procura fazer, a gente faz e procura melhorar, o que eu faço com o meu time, cara, é manter uma relação muito próxima. Legal. Eu tento ficar muito próximo deles. A gente mudou de andar agora, a gente está numa mesa lá, tudo meio adaptado, e eu sento junto com eles. Eu não quero criar a minha sala agora se não está confortável para eles. Então, converso muito com eles, tento ficar muito próximo deles e saber o que está acontecendo, né? É você ter a relação profissional, e eu entendo assim, é você entender que você tem que ter a relação profissional, mas você precisa entender quem que é essa pessoa, né? Tipo, quais as vontades dela? Ela sonha também? Sonhos. Ela quer alguma coisa? Qual que é o objetivo dela aqui, né? Então, assim, eu até preciso dar uma atualizada isso com o meu time, mas eu sei o que passa na cabeça deles, sabe? Eu sei quem é cada um deles. Eu sei qual é quanto eles sonham ganhar, entende? Então, eu penso que existem o trabalho nos níveis, no nível estratégico, no nível operacional e no nível tático e no nível operacional para você fazer. O que eu tento fazer o dia todo, assim, que eu estou na empresa, quando eu estou lá, é ter essa relação muito próxima com eles. Legal. E vocês têm um modelo de gestão bastante diferenciado, né? Pela conversa que a gente vem tendo hoje. E eu gosto de dizer que a empresa é formada por 3 pilares, né? Que é metas, processos e pessoas. E quando a gente tem uma defasagem em um desses pontos, imaginando que isso aqui é um barco, né? De um lado, um remo, a gente tem gestão, pessoas, do outro lado a gente tem processos, e em cima aqui a gente tem metas. Nós, como gestores, somos o motor desse barco. Então, se a gente começar a treinar só pessoas, esse barco vai prender para um lado. Se a gente começar a usar só processos, vai prender para o outro lado. Então, precisa ter um equilíbrio para atingir essas metas. E da forma como vocês estão colocando tudo isso, né, o motor da Taust está muito bem aprumado, né, tá com a revisão em dia, digamos assim. Então, pensando nessa liderança, qual que é o maior desafio hoje que vocês têm na liderança de equipe dentro da Taust? Nossa. Eu posso... Quer que eu falar? Você tá mais rápido aí? Não. Eu tava refletindo aqui que... É claro, Fred, assim, hoje a gente sabe o que fazer, né? Não tá tudo perfeito e se tiver, tem coisa errada. Então, hoje a gente sabe o que tem que ser feito. Todos os departamentos têm meta, todos os departamentos têm os seus objetivos individuais, financeiros, de processos, dos 4 pilares lá que a gente determina para a empresa. E todo mundo tem os seus números. E aí, cara, a gente está aprendendo um pouco disso, né? Porque apesar da sua fala parecer que a gente já tem um negócio que está há anos-luz na frente de alguns outros, não tá. A gente está vivendo isso tudo, né? A gente está vivendo Pé no chão, né? a maturidade de você saber lidar com metas. Porque... E até faço um parênteses rapidinho. A gente também é gente. A gente também sente quando não bate meta. A gente também sente a tristeza do time, às vezes, e a frustração de, sei lá, de não ter um cliente bem atendido, de não ter atingido uma meta, de não ter conseguido uma venda. Então, hoje a gente tá vivendo isso tudo. E amolando os facões, né? Boa. Tipo, aprimorando tudo. Porque toda a estrutura existe, funciona muito bem. E abrindo aqui, falando de metas, a gente tem metas para todos os departamentos e para vendas, para o comercial não é diferente. A gente acredita que em breve é bem possível que a gente bata a meta do ano inteiro, que a gente já determinou para 2025. Mas eu acredito que, da minha parte, assim, o Paulinho tem uma visão ainda mais macro, que ele está à frente de outros negócios dentro da empresa do que eu. Mas eu vejo que o grande desafio é você conseguir levar isso para as pessoas, fazer elas se sentirem parte disso. Ótimo. E conseguir tocá-las assim, para que elas, de fato, se sintam parte e dê a sua parcela de contribuição,
né? Porque não adianta eu falar para o meu time lá, falar, ó, a gente tem um número X de venda por mês e se vira aí, né? Eu vejo que a gente tem um trabalho grande ainda de desenvolvimento e de amadurecimento com a gente e com o nosso time, né? Mas acho que a gente encontrou o caminho, né, nesses últimos tempos. A sua pergunta era essa? Sim, sim. É, do desafio do... Qual que é o maior desafio que vocês têm na liderança hoje? Faz todo sentido ter o pé no chão, né? O desafio, Fred, desculpa te interromper, não é mais entender o jogo, a gente entendeu o jogo. Uhum. Mas é dar essa consistência, sabe? Essa constância para tudo que a gente está fazendo, né? Estou falando mais da minha área comercial também, mas a gente divide muito o que acontece na empresa. Eu vejo que é mais ou menos isso, né, Paulinho? Para a empresa toda. É que como a nossa empresa, eu sinto que a gente vem num... Para mim, o desafio maior é ser um líder de uma empresa maior do que ela era. Para mim, resumido, é bem isso. Tipo, como que eu vou ser um líder? É uma coisa ser um líder de uma empresa X, outra coisa totalmente diferente. Se ela dobrar, é outro líder que você tem que ser. E aí, para mim, Verdade, Paulinho. O maior desafio para mim é esse. Então, de aprender... É a gente acompanhar isso tudo também, né? A gente acompanhar, tipo, tem aquela frase, né? Tipo, não existe CNPJ maior que o CPF, né? Então você tem que emocionalmente ser maior. E aí é diferente, né? Até outro dia, né? O Ricardo era o chefe do DP, o líder do DP. Até outro dia, minha irmã era líder do fiscal e a André, nossa sócia, só era líder da contabilidade. E eu era o cara do financeiro. Fiquei 10 anos mandando boleto pro cliente, entendeu? E eu acho que é importante falar isso também. Eu acho que é tudo muito no longo prazo, né? Não aconteceu as coisas que a gente... E é no momento individual de cada um, né? Eu acho que vale respeitar o momento individual de cada um. E aí eu fiquei, né, 20 anos, faz 5 anos só que eu tô na frente do negócio, acho que foi com 30 anos mais ou menos que eu entendi, nossa, cara, o que eu quero? Acho que quando meu filho nasceu, que eu falei assim, cara, o que eu quero da minha vida, cara, o que eu tô fazendo? E aí eu falei, não quero contar no horário, não quero mandar no horário pro meu cliente, eu quero gerar impacto. E aí aí muda, aí vem com muita dor, né, crescimento vem com muita dor, e eu acho que o desafio meu atualmente, particular falando, é de ser um líder de uma empresa diferente do que a gente era. E aí eu venho me moldando para ser um líder de uma empresa que é maior, que fatura mais. E aí eu fico tipo, cara, quem que eu tenho que ser? O que eu tenho que fazer? E aí gera inseguranças. E aí você vai estudando para entender, tipo... E aí todo mundo, né? Aí você falou que o cara é pós-graduado em Direito do Trabalho. E ele é. Pô, e o cara hoje é o nosso diretor de vendas. É o cara de relacionamento com o cliente. A minha irmã é a mesma coisa, pós-graduada em direito tributário. Pô, ela tá se focando na reforma tributária que tá vindo aí, que vai ser realmente marco, né? É um marco na história do Brasil e que vai ser um momento histórico, acho que da gente impactar o cliente com muita força. A minha irmã tá, tipo, saindo da liderança operacional e vindo para essa liderança de reforma tributária. Olha o planejamento, ó. E vindo para a questão... Ela vai focar praticamente só nisso daqui para frente, os próximos anos. E aí, e como ela aprender a ser isso? Como ela abrir mão dessa liderança, que antes ela era chefe do escritório como um todo, de quase 70 pessoas, ela que era CEO, nossa diretora de operações, como que ela vem agora sozinha para tocar um projeto só de reforma tributária? E aí ela tem que aprender. E aí como que o Paulinho, que até outro dia era do financeiro, tem que aprender a ser o CEO? Que CEO, entendeu? Tipo, CEO é bonito para falar, para colocar no meu LinkedIn lá. Nossa, mas eu sou um cara que tem minhas inseguranças, sou um cara que, tipo, que eu tenho meu nível de aprendizado, eu tenho que eu venho também me desenvolvendo, e aí eu fico tipo, cara, eu preciso me desenvolver rápido, que as pessoas que estão perto de mim merecem que eu me desenvolva, porque se eu me desenvolver, todo mundo que tá comigo vai desenvolver junto. E aí acho que esse é o meu desafio. Mas esse assunto é bom, Fred. Boa reflexão. Posso só fazer mais um adendo? Vamos lá. Esse assunto é lógico. A gente gosta muito de ter essa conversa. Eu e o Paulinho, a gente é tudo que é possível, é sócio, amigo, compadre, é tudo. E a gente tem uma relação muito próxima. E olha que coisa engraçada. Em sala a gente fala, né, de muito autocontrole, autoconfiança e autoconhecimento. E aí, a empresa, esses últimos anos, vem crescendo muito, né? E aí a gente planejou um crescimento para 2025. E aí eu falei pro Paulinho, hoje é quinta, de novo, né? Hoje é quinta. Eu falei, Paulinho, terça. Falei, Paulinho, acho que eu tô precisando fazer uma pausa. Porque, tipo, o desafio que você tá falando, eu tava fazendo essa reflexão. Falei, cara, comigo mesmo, lá na empresa, olhando pro time assim, eu falei, cara, será que
que a empresa, ou o meu departamento, ou o que a gente pensou para o comercial já está à frente do que eu posso tocar. Porque as coisas estão acontecendo, e aí essa fala do Paulinho que eu queria reforçar. A gente tem um negócio, e o negócio fruto de muito trabalho tá acontecendo, e eu estava fazendo essa reflexão, será que eu estou pronto? Será que eu não preciso fazer uma pausa, uma reciclagem para alguma coisa? Ou será que eu não preciso de uma semana do Ricardo com ele mesmo para fazer algumas reflexões? Que eu penso que, assim como a gente tem essas reflexões, se o nosso time não ter, ou não faz essa reflexão, a gente precisa fazer com que eles façam também. Porque a gente não está... A gente é grato, feliz e agradece muito pelo que a gente fez até aqui. Mas a gente quer mais. A gente quer impactar mais. A gente quer levar a nossa empresa para um nível acima. E eu não estou falando de dinheiro, ou só de dinheiro. Eu estou falando de todos os aspectos. De impacto, de ajudar mais pessoas, de poder participar mais disso aqui. E aí eu estava fazendo essa reflexão. Falei, cara, será que a empresa já está à frente do que eu posso ou que eu tenho para contribuir? Será que eu não preciso dar uma pausinha para melhorar ou ajustar alguns ponteiros? Eu falei isso para ele terça-feira, cara. Então, o desafio, quanto empresa, mais uma vez, serve para a empresa, serve para as pessoas e serve para nós. Que é o que o Paulinho falou, cara, a gente também tem as inseguranças, etc. Legal. Ô Ricardo, quando a gente fala sobre estar pronto ou não. Eu gosto muito de falar do conceito do chá. Ele tem algumas definições, mas o chá diz que os nossos resultados dependem de 3 fatores, né? Que são conhecimento, habilidades e atitudes. E que 85% desses resultados estão na forma de como a gente aplica aquilo que a gente já sabe, ou seja, nas nossas habilidades e atitudes. Significa que o conhecimento não é importante? Muito pelo contrário. O conhecimento é a base de tudo. Só que muitas vezes a gente se encontra em situações de crescimento da empresa, por exemplo, que o nosso conhecimento ele vem no andar da empresa. A gente vai precisando estudar, aprender para colocar todas essas atitudes em prática e ter o melhor resultados. Então, com certeza, o caminho está muito correto. Né? A gente nunca pode parar, é continuar aprendendo para colocar tudo isso em prática, colocar as nossas atitudes em prática para poder ter grandes resultados. Boa. Agora, caminhando já para o final aqui da nossa conversa, a gente falou muito sobre família, falou sobre resultado, falou sobre venda, falou sobre legado, falou sobre colaboradores. A minha pergunta é, onde vocês querem chegar? Ou seja, qual que é o próximo passo da Taust? E essa pergunta, ela tem algo muito mais profundo, né? A gente fala de pessoas, empresas, que na sua grande maioria... elas sabem onde elas querem chegar, mas elas não sabem qual o caminho a percorrer para isso. E a conversa que a gente teve, vocês falaram muito sobre metas e ficou muito claro para mim que a questão não é mudar a meta, mas é mudar o caminho. Às vezes o caminho ele tem dificuldades, ele tem obstáculos, a gente precisa desviar o caminho para atingir uma meta, mas não mudar essa meta. Então, aonde que vocês querem chegar? Onde vai estar a Taust, por exemplo, daqui a 5 anos? Já que vocês falaram que tem isso traçado, eu quero ouvir um pouco. Cara, eu acho que é legal do que quando a gente falou um pouco dessa insegurança, das diferenças, do tamanho que a empresa vai tomando. E aí a gente ficou alguns anos falando de trazer alguém para ser nosso consultor, mentor, conselheiro, pode falar como seja, como, né, as pessoas falam por aí. Aí eu dei depois, dando muita volta em grupos de network, conversando com pessoas referência, que vivem uma experiência maior que a gente. Então, conversando com muita gente, a gente falou, não, vamos colocar um conselheiro. Aí eu falei, nossa, mas eu tô no tamanho, tipo, conselheiro, o que é isso? Hoje tá mais fácil, coloca um chat GPT, como instalar um conselho, vai dar vai dar assim a rotina, e o que ele vai fazer, vai dar tudo estruturado. E aí vamos instalar um conselho. Isso em final de 2023. Aí vamos achar o conselheiro. Aí o conselheiro vai ter que passar por um crivo, por uma entrevista, por aval de todos os sócios, desde o papai até o sócio executivo. Então a gente vai ter que achar alguém que está no meio do caminho e que seja uma pessoa de autoridade para todo mundo. Eu tô falando desse cara para que essa pessoa nos ajudou. Eu acho que vou chegar na sua pergunta. Nos ajudou a
acho que trazer maturidade, segurança de alguém que está à frente e gerenciando algo muito maior do que é o nosso negócio. Perfeito. E aí ajudou bastante a gente Olhar pro para-brisa, né, Paulinho? Ele fala isso sempre para nós. Olha pro para-brisa, para de olhar pro retrovisor, né? Para de dirigir aqui, então você tem que olhar para frente, né? Exato. Ele fala muito disso. E aí a gente apresentou, tipo, os números, aí cada um falou um pouco, aí eu acho que a comunicação melhorou bastante nessa reunião, que é uma reunião muito estratégica. Por vezes a gente vai pro operacional ou pro tático ali, e ele fala, mano, aqui é estratégia, eu não vim aqui para ficar olhando coisas de... Quem tá fazendo não tá, né? Não tá, aqui o foco é o futuro do que a gente quer das tomadas de decisões com os nossos negócios. E aí onde está o Tiquetá, eu acho que graças ao nosso conselheiro, a gente conseguiu, acho que, trazer maturidade para o momento que a gente está e trazer realmente certezas para o nosso futuro. Então, a gente também, por respeito ao nosso cliente, a gente quer fazer um crescimento sustentável. Então, né, a gente está sinceramente, eu estou preocupado de estar vendendo muito porque eu tenho que se a gente cresce, é diretamente proporcional à mão de obra. Óbvio que a gente tem time de tecnologia. Que problema bom de resolver, hein? Então, mas aí a gente colocou um crescimento sustentável. Isso está dentro do nosso planejamento estratégico para 2025 e até 2030, né? A gente tem isso escrito, acho que vale. Não é só tipo, tá aqui, você fala, tá. Tem muita coisa que eu não posso falar, obviamente, que é uma particularidade da nossa empresa, mas a gente escreveu, validou e todo mundo assinou. Então, a gente escreveu nem ficou um calhamaço, né? Acho que ficou umas 5, 6 páginas de Word. E a gente escreveu cada BU, cada faturamento, cada resultado, cada responsabilidade. E a gente foi falando quem vai fazer o quê, tal. Escreveu esse planejamento. O ChatGPT também ajuda muito a fazer um planejamento estratégico. Pega de grandes companhias e vai te dar um caminho de acordo com o momento da sua empresa. E aí a gente colocou. A ideia é que a gente tenha um crescimento sustentável e que a gente dobre de tamanho até 2030. Muito bom, muito bom. Cara, excelente. Paulo, Fabrício não, Ricardo Fabrício. Pô, errei o nome agora, tanto tempo junto, né, Ricardo? Não, eu tenho 3 nomes ainda, Fred. Ricardo, Fernando, Fabrício. Os 3 nomes dele pode ser o primeiro nome. E eu já vi gente em sala te chamando de Fabrício também, né? Já. Mas tá tudo certo. Na escola era Fabrício. Ah, é? Ricardo, obrigado pela parceria. Paulo, obrigado pela parceria. A gente tá há bons anos juntos. Agora eu e o Ricardo tá em sala juntos também. E obrigado por aceitarem o convite, por terem explanado um assunto bastante importante. A gente passou por vários âmbitos da nossa vida, não só profissional, mas pessoal também. Então, obrigado pela parceria, por aceitarem o convite e que a gente possa fazer muita coisa junto ainda. A gente vai fazer. Com certeza. Valeu. Eu queria agradecer o convite, obrigado, de coração. Para mim é um prazer estar do seu lado. Eu acompanho, eu vi vários Freds, assim, e para mim é um... A gente se via 2 vezes por ano, mas a gente se encontrava... cara, e deu para ver o quanto você mudou, quanto você evoluiu. Acho que você tá um cara incrível, assim. Nossa, vi vários momentos e, né, você conhece minha casa, conhece minha família, você é da minha família, né? Isso. E... Tô bem, é inspirador ver o quanto você evoluiu. Obrigado. Eu acho que como empreender muito sozinho, né? Você também tá na caminhada empreendedora. Eu acho que isso aqui, né? Eu posto isso aqui, cara, é especial. Eu fico muito empolgado. Você vê como eu venho no carro, eu venho todo agitado, porque isso aqui é mágico, cara. E eu sou um cara que eu gosto muito de estar com as pessoas, né? E você é um cara que eu tenho um carinho especial. Obrigado. Eu acho que empreender e ter essa troca aqui, eu acho que faz com que a gente cresça e se desenvolva e... Parabéns, é o que a gente falou, né? Bastante. Parabéns por nos convidar para fazer isso. Agradeço. E o que a gente está fazendo aqui, para mim, nada mais do que estar com gente melhor do que a gente, né? Então, a gente fez o curso de vendas, agora a gente está fazendo o Lince, eu vou fazer o Enneagrama. E você esteve no escritório esses dias para fazer uma mini mentoria lá comigo de um case. Então, é um prazer ter você perto assim, Fred. E saiba que, para nós, é uma pessoa melhor que a gente. Que a gente Obrigado. Tá procurando se conectar. Existe uma frase que eu gosto bastante, se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está no lugar errado. Então, para mim, é uma honra estar cercado de gente mais inteligente do que eu. Obrigado. A gente agradece. Obrigadão. Valeu. Então, se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva no canal do YouTube da Mastermind, acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, e um forte abraço a todos e acreditem, o melhor sempre está por vir.